Então, gente, eu vou falar o seguinte, tá? Para quem consegue usar a mente, a inteligência, a gente tem a intuição. A intuição é o nosso potencial espiritual que vai muito além do nosso intelecto. É o que nós temos hoje, a gente pode contar com isso. Porque contar com a liderança religiosa realmente está difícil, tá? Eles sabem entre eles. O que eles sabem entre eles, migalhas caem para o povo, que somos nós, tá bom? Se você puder garantir como é escrito, né? O sedutor do mundo está solta. Ele seduz, varre multidões. Varre para onde? Varre para o abismo, para o escuro, porque ele arrasta, ele puxa. Infelizmente, é aquela história do canto da sereia, tá? Para quem já leu aí a Odisseia ou ouviu falar e gosta, tá? Então não tem aquela história, né? Que tem o canto da sereia muito atrativo, mas ele leva os marinheiros profundo do mar. O canto da sereia é uma ilusão. A sereia. Então, muitas vezes, as palavras sagradas, tá? A gente tem o Pentateuco aqui com a gente. Eu vou falar a partir do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos e bem mais do que isso. Mas quando alguém vai falar alguma coisa de uma maneira diferente, é mais sedutora. Essa coisa que eles estão falando é tua. E às vezes a nossa liderança optou por guardar isso, tá? E colocar todo mundo de luto, porque enquanto a gente brigar, Estados Unidos, então, né? Estados Unidos, o que é que a gente tem? Estados Unidos quer matar o enviado do Senhor, porque ele acha que Jesus vai se submeter ao Sam. Estados Unidos tem certeza absoluta que tudo que é divino vai se submeter e se curvar a ele. Ele montou um negócio e disse assim, ó, Deus, o negócio é o seguinte, o ninho tá aqui, ele vai ter que nascer aqui, no miolo que eu fiz. Põe ele no meu berçário. Porque se puser em outro lugar, ele vai morrer. Se quiser, para bacalhau basta. Meu berçário é esse. Manda o teu enviado aqui, onde eu montei. Nesse sangue, nessa família, nesse grupo que eu fiz, que eu quis. Porque se você mandar para qualquer outro lugar, ele vai ser cobrado. E aí a gente tem a lista de características com isso. Nós sabemos que o enviado de Jesus não vai se submeter a regras humanas, tá bom? Tanto aqueles que fingiam o rigor da lei, mas não acreditavam que nada de bom viria do meio da Palestina, naquela região, e a gente tem uma repetição do erro, tá? Então, hoje, em qualquer lugar do mundo, inocentes são sacrificados, e Deus não requer sacrifício. O Senhor sempre ensinou misericórdia e não sacrifício, tá? Você vê cristãos batendo no peito e defendendo ideias erradas, falando que são o que não são e não sabendo nada de si. E ver grupos, então, apresentando aquilo que lhes pertence, como aquela história da sereia que canta e atrai os marinheiros para o fundo do mar e eles não voltam. É um abismo, pode ser um caminho sem volta. Se você busca o que é santo e sagrado, ele não vai agir por esses meios. Então, não dá para dizer que o enviado do Senhor vai entrar nesse meio, né? Vai entrar ali, nascer no meio de um... Olha, eu montei aqui, o berçário é esse, é uma estufa. Sabe Moisés, quando a irmã do Moisés colocou Moisés no cestinho para salvar a vida dele, colocou no rio Nilo, confiando que o Senhor Deus vai guiar, né? E o Senhor Deus realmente guiou esse bebê, Moisés, e salvou a vida dele. E colocou nos braços de uma mãe amorosa, que não o entregou. Então, certamente, Deus, que sabe de todas as coisas, há de proteger todos os inocentes, o enviado de Jesus e os inocentes na terra. Por que a gente odeia esse programa maldito de perseguição aí organizada, né? Porque não serve para o ocidente, para o cristão, porque eles proibiram contar o que está acontecendo. A pessoa vê todo mundo ali provocando, ele é colocado numa realidade falsa, em que ele é insultado por conhecidos, ele vai perder o emprego, a pessoa vai perder dinheiro, vai perder tudo e provavelmente vai acabar morando na rua porque ela vai ser sacrificada e culpada pela morte do Senhor Jesus Cristo. Então vão atribuir, falar que ela, né, uma dívida é uma chaga e tal. Isso não existe, isso é uma loucura, tá? A obrigação é contar a verdade, entendeu? Se você vê o teu irmão caído e sofrendo, é o bom samaritano, é o que Jesus ensinou. Dá a mão e tira ele dessa situação.
Quem quer que seja, não existe alvo. Essa história de T.I.TI, isso aqui, ó, ele é, tá? Então, atribuir isso a pessoas inocentes é uma monstruosidade que não tem tamanho quando um governo quer se divertir às custas do povo, tá bom? Eu garanto para o governo americano e aqueles que estão nessa que o Senhor não vai mandar o que é puro, como uma flor tão linda, tão bela, no meio de cães mastigadores que vão devorar a flor inteira. O que é santo, o que é bom, o que é belo, não pode estar nesse meio. Me desculpe, mas nós temos aqui que estudar, tá? A obrigação é estudar. Então não vai dar para esperar que nada aconteça, tá bom? Jesus não fracassou, isso é uma calúnia. Nós não somos uma igreja de mártires, isso é uma calúnia. Isso é uma calúnia. Jesus empoderou tanto esses caras que serpentes picavam e não acontecia nada com eles. Se ele não quiser, nada acontece com ele. Eles fizeram isso imitando Jesus porque quiseram, alguns, tá? Alguns. Tanto que você pode olhar João, discípulo, ele não foi pelo mau caminho. João, discípulo, chegou até em Pátimos e nada aconteceu com ele, tá bom? E eu estou falando de casos extremos. Se um discípulo não quer, nada acontece com ele. Eles quiseram imitar o Senhor, mas eles não podem jogar essa carga sobre os ombros do povo e achar que nós vamos acreditar perpetuamente que nós somos uma igreja de mártires, tá bom? Martirizados pelos fulanos, martirizados pelos ciclanos. Jesus não capacitou suicidas, Jesus capacitou vitoriosos, porque ele deu uma missão: ir e ensinar e transmitir. A lei de Deus nos torna pessoas melhores porque nós provamos isso no relacionamento uns com os outros. Então, agora, em dias do enviado do Senhor, a gente gosta de quem conta a verdade. A gente não gosta de liderança que esconde as coisas e fala para o cristão que ele é um romano e quer atribuir a ele isso, tá bom? Por quê? Porque mesmo o romano que estava numa província, gente, a Palestina também era uma província, né? Estava dominado e tudo. Então, vamos acordar para a vida, né? Entendeu? Senão você culpa Jesus pela morte de Jesus. É uma coisa sem fim. Jesus veio para salvar o mundo e não condenar. É assustador demais falar sobre isso. Porque é assustador demais ver o que está acontecendo. As pessoas na prisão há décadas e décadas e décadas e décadas, né? Mais 70, 80 anos. E não são considerados reféns, e são reféns. É porque é um país pobre, dominado. E é assustador. Tá bom? Enquanto o povo eleito é visto, se vê a si próprio como lixo, tá? É assustador. Ver um cara fazendo o papel de você mesmo, mas você não sabe quem você é, então você não sabe que o discurso dele é para te insultar. Que quando ele vai falar com você, ninguém é capaz de entrar na mente da liderança religiosa e fazer com que ele entenda que não é por Jesus que ele está fazendo essa opção de sofrer, tá? Gente, não teve Inquisição. O Papa confessa coisas porque os cristãos estão sendo insultados, estão confessando e pedindo perdão. Então, ele confessa que queimou gente e tal, quando ele é hebreu. Ele é hebreu, ele admite que ele é hebreu. Ele admite que ele é uma linhagem sucessória dos discípulos que são hebreus, são judeus. E nós sabemos historicamente que os hebreus vieram para Roma. Só que aí inventaram um ditado: em Roma faça como os romanos, né? No entanto, Jesus mandou vir para ensinar, para qualificar. Então, ele não se disse linhagem do César, ele falou a verdade. Tipo, ele não falou: eu sou descendente do imperador do César, eu tenho, meu sangue aqui é o sangue do César, e, tá? Ele não falou, ele falou: ele é linhagem do Pedro, ele é sacerdote. Então, ele tá falando a verdade, tá? Que os cristãos são Israel. Ele não tá mentindo, tá? Por mais que nós vejamos erros, mas eles não estão mentindo, as lideranças, tá bom? Católico ortodoxo, onde está você? Onde estão vocês? Tá bom? O Senhor Deus quer misericórdia e não sacrifício. Então, as lideranças sabem. Essa história de falar que está morrendo por Jesus, sofrendo por Jesus, confessando crimes que não cometeu, colocando em risco toda a população, fazendo com que as pessoas acreditem que são criminosos e ladrões, é um erro. Quer dizer que quem tem sede tem que beber água que está ali no mercadinho. É como uma mãe que tem leite nos peitos e não tem problema nenhum para amamentar o filho e vai falar:
Sabe o que ela fez? Isso é meu. Vai buscar ali, ó. Vai pegar leite seco essa merda. A liderança religiosa tá muito egoísta. E agora, quando vê isso tudo acontecendo, fica perplexo e não tem coragem de chamar o povo e falar, gente, conta a verdade. É bonito, tá? Se for uma decisão em conjunto, uma histeria coletiva, o que quer que seja, não é para sofrer por Jesus. A verdade nos liberta. Senão você vai continuar matando pessoas. Sua omissão tá colocando pessoas que só queriam estudar e conhecer a lei de Deus para fazer treinamento e se transformar em assassino, não matar, terra. Que terra? Nem tem nada nesse lugar. Não tem grandes riquezas, não tem nada na Palestina. Você vai me desculpar, mas é o mundo de Deus. É o mundo de Deus e Jesus é sagrado. Não dá para se calar.